nós falamos de você pode vencer, logo imaginamos nas conquistas físicas, né? Aquelas que almejamos no cotidiano da nossa vida. E a gente anseia alcançar em Deus. Rapidamente pensamos já nas coisas, na promoção do cargo do trabalho, pensamos na casa própria, no carro, na viagem dos sonhos, enfim, no casamento e tantas outras coisas que nós ansiamos e desejamos conquistar. Mas dificilmente nós nos atentamos ou, digamos assim, nos lembramos que para alcançar e conquistar tudo aquilo que desejamos e que Deus nos prometeu, nós temos que romper os nossos limites. Limites esses que estão na nossa mente, que nós permitimos e construímos diariamente, que muitas vezes, na forma de pensar, nos impede de crer e de viver essas promessas, tornando esses pensamentos, tornando essa forma de pensar uma maneira que às vezes nos limita, nos atrapalha e às vezes até nos impede de viver. Na maioria das vezes, muitos deixam de viver e experimentar as promessas de Deus para as suas vidas por se sentirem incapazes, por se sentirem imerecedores, ou até mesmo por não identificarem os seus reais inimigos. E isto acontece porque dentro delas existem barreiras que as impedem de pensar, sonhar e imaginar que poderiam viver estas promessas, bem como por não reconhecerem aonde estão os seus verdadeiros oponentes. Muitos pensam que seus inimigos estão lá fora. São as pessoas e até mesmo o diabo. Mas ao contrário do que muitos pensam, às vezes esses inimigos estão localizados dentro de nós, dentro da nossa mente e dos nossos pensamentos. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre esses verdadeiros, identificando esses verdadeiros inimigos que roubam a nossa fé e nos impedem de avançar, vencer em certas áreas da nossa vida. É muito comum nós vermos cristãos, filhos de Deus, serem bem-sucedidos numa área da sua vida, mas em outras áreas, às vezes, serem verdadeiras derrotas, serem pessoas que não conseguem romper. Por quê? Se são filhos de Deus, creem no mesmo Deus, têm as mesmas promessas, em algumas áreas eles avançam, crescem, rompem e outras não. Será que Deus não é o poderoso? Ou será que o inimigo se tornou mais forte? Não. Na realidade, é a maneira como você pensa que determina aquilo que você avança ou aquilo que você retrocede, aquilo que você rompe e cresce, daquilo que você fica estagnado e paralisado, às vezes por décadas. Já falamos aqui que as nossas experiências pessoais, elas podem gerar em nós pensamentos e sentimentos que trabalham contra o nosso crescimento e avanço na vida. E isso se dá em todas as áreas do nosso viver. Quem já não viveu, por exemplo, um momento na sua vida muito importante e que você não tinha poder para trazer a solução daquele problema ou daquele desafio? Quantos? Todos nós já vivemos situações que você fala, eu quero fazer, mas não consigo. Por quê? Porque não está em você esse poder. E quando nós vivemos esses momentos, nós passamos por uma experiência que pode mudar todo o sentido das nossas vidas nas próximas ações. Hoje eu quero falar sobre a ansiedade. Todos nós já passamos e experimentamos momentos da nossa vida e temos que lidar com a ansiedade. Essa semana eu postei algo lá em Provérbios 12, 25, que diz assim: a ansiedade no coração do homem, Provérbios 12, 25, o abate, mas uma boa palavra o alegra. A ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Numa outra tradução diz assim: as preocupações tiram a felicidade da pessoa. As preocupações tiram a felicidade da pessoa, mas uma boa palavra lhe dá alegria. Irmãos, quantas pessoas têm vivido de forma ansiosa quanto aos seus desafios da sua vida, e por causa disso vivem abatidas, tristes e angustiadas. É impossível você ver uma pessoa ansiosa feliz, sim ou não?
Para e pensa um pouquinho, para você ver como é antagônico. A gente nem percebe isso, mas quando a gente lê a palavra, a gente fala, opa, não é que é verdade? É impossível você ser feliz e ser ansioso. Por quê? Porque a ansiedade rouba de você a alegria, a felicidade. A ansiedade rouba da gente a alegria e nos abate, faz o homem ser abatido, colocado para baixo, levando-o a viver angustiado e infeliz. Sem contar que ela não produz nada de bom sobre a pessoa. A ansiedade é um sentimento, uma forte sensação e um pensamento que não produz nada de bom sobre a pessoa. Mas o que é a ansiedade ou a preocupação? É trazer o peso, trazer o temor, a dúvida de um problema ou desafio antes mesmo dele acontecer. É aquela coisa de assim, será que vai dar certo? Eu nem tentei ainda. Será que eu vou conseguir? Mas e se não der certo? E se disserem não? E se, ou seja, não aconteceu ainda. Apenas um pensamento futuro, uma expectativa futura que acaba distorcendo, através como se diz, possuindo a sua mente e roubando de você a alegria. E isso não é só na questão emocional. Quantos sofrem de dores no estômago, dores de cabeça, a pressão sobe, porque estão vivendo um processo de ansiedade na sua alma. Sim ou não, irmãos? Está falando com você ou não? Está falando conosco ou não? Sim ou não? Tá checando aí, está chegando no online, está batendo aí, você que está em casa, está chegando aí, está conectando aí. Irmãos, tem gente que morre antes do problema. Sim ou não, irmãos? E como nós podemos, como filhos de Deus, acreditar que isso é normal? Como podemos pensar que esta é a vida que Deus preparou para nós, para vivermos na plenitude de alegria, de bênção e de favor? Veja o que Davi disse em um dos seus salmos, Salmos 39, versículo 6, diz assim: na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam. Amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Olha só. Todo homem anda como uma sombra. É como se fosse uma sombra. Já procurou seguir uma sombra? Ela passa, ela acaba, você nunca acha. Ela passa. A vida do ser humano é assim, irmãos. Outro dia nós estávamos falando, lembrando, quando fomos almoçar, encontramos com meu irmão, estava eu, meu pai e o Bruno, e aí depois encontramos o meu irmão e minha sobrinha, e estávamos falando do dia que a minha mulher, nós fomos dizer aos meus pais que ela estava grávida do Bruno, e já se vão 22 anos, 23, por quê? Irmãos, passa muito rápido as coisas, sim ou não? A vida passa muito rápido, o tempo passa muito rápido, é como uma sombra que passa, se vai, você não tem mais, acabou. Assim é a vida do homem, o tempo da vida do homem, mas ele fala assim, em vão se inquietam, em vão se preocupam, em vão se destroem pela ansiedade para conquistar as coisas, para correr atrás dos recursos, para ter mais dinheiro, mais coisas. Irmãos, muitas vezes a ansiedade está ligada ao dinheiro e os desafios que ela proporciona, de comprar, pagar, vender, ganhar, receber, e aí vai. Muitos se traspassam para alcançá-lo, mas acabam se perdendo no meio do caminho, pois não se atentam que a vida passa muito rápido e tudo que lutarem para conquistar durante todas as suas vidas, muitas vezes, ficam para outras pessoas desfrutarem. Eu lembro de um casal que era da nossa igreja, muitos anos atrás, e o sonho dela era construir a sua casa.
Tudo que ela fazia, todo o dinheiro, ela não tirava férias, ela não fazia nada a não ser pegar o dinheiro, ela e o marido, para construir a casa. E é muito interessante, porque quando eles chegaram na igreja, os filhos eram pequenos. E eles viveram assim, para construir, para construir, para construir. Quando eles terminaram a casa, praticamente os filhos estavam se casando. E eles já não podiam mais desfrutar da vida familiar. Sabe, irmãos, nós temos que prestar atenção como nós estamos vivendo. Olha o que o rei Salomão disse. Eclesiastes capítulo 4, versículo 6, diz assim: melhor é um punhado ou uma mão cheia com descanso, do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito, ou com as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Eu gostei dessa tradução. Correr atrás do vento. Meu irmão, quem alcança o vento? É uma sensação que quanto mais você faz, quanto mais você trabalha, mais você quer, mais você busca e menos você encontra. Porque toda conquista que nós temos nessa terra, sim ou não, irmãos, presta atenção, toda conquista que almejamos aqui nessa terra, quando nós a alcançamos, uau! Mas passou 5 minutos, você pensa assim, mas o que mais falta para mim agora? Sim ou não? Não é assim? É impressionante, irmãos. É como que corrermos atrás do vento, e muitos vivem assim, correndo, e não vivem nada. O que adianta viver e correr atrás de encher as duas mãos, ou seja, ir além do que você realmente precisa para... Versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que o diabo amassou, ou melhor, o pão de dores, mas é a mesma coisa, é a mesma coisa, comer o pão de dores, pois assim ele dá o sono, ele dá aos seus amados o sono, ou seja, o descanso. Irmãos, é inútil viver uma vida correndo atrás das riquezas, do dinheiro para comprar, para fazer, para adquirir, isto ou aquilo ou outro. Muitos não dormem, sim ou não? Não descansam, não desfrutam daquilo que Deus já confiou a eles. Agora eu quero que você abra a Bíblia, em Mateus 6. Então agora você vai entender por que Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 6. A partir do verso 25. Mateus, capítulo 6, verso 25. Ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos ou cuidadosos quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida, ele faz uma pergunta, não é a vida mais importante do que o mantimento? E o corpo não é mais importante do que as roupas? Agora para e pensa aqui, olha o que Jesus faz. Olhai para as aves do céu. Meu irmão, tira os seus olhos da Bíblia, olhe para mim. Jesus falou assim, olhai para as aves dos céus. Quando Jesus disse, ele não estava num tempo como esse. Jesus estava ao relento, no meio da montanha. Ele falou assim, escuta, presta atenção. Olha esses pássaros aqui voando, uns pousando, uns decolando, uns... Olha aqui. Todos eles, foi Deus que criou. E todos eles, nenhum deles, planta nem colhe. E nenhum deles não plantam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Ué, você pode falar assim, mas que comparação? Olha só, Jesus estava chamando a atenção deles. Então continue. Olhai para as aves do céu, não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Então ele faz uma pergunta para mim e para você. Não tem você muito mais valor do que esses passarinhos? Se você ficar em dúvida, eu vou falar para você ouvir a pregação do domingo passado. Você não tem mais valor.
Meu irmão, nós vivemos num tempo hoje tão bagunçado que é crime inafiançável você matar um jacaré no Pantanal que tem a rodo, mas se você matar alguém, você pode sair em fiança. Olha como há uma inversão de valores. Mas para Deus não há inversão de valores. Você vale mais do que qualquer animal que tem, que existiu ou que existirá nessa terra, amém? E nós precisamos ter essa consciência, que nós valemos mais. Jesus falou, vocês não têm mais valor do que elas, do que esses pássaros? Então ele continua, qual de vós poderá com suas preocupações acrescentar uma única hora ao curso de sua vida, ou um côvado à sua estatura? Isso é uma força de expressão, é uma parábola que Jesus está falando. Não é acrescentar, ser mais 2, 3 centímetros porque você usou o salto aí, não. É falar do tempo da sua vida, a maneira que você vive, o tempo da sua vida na terra. Então ele continua, quanto às roupas, as vestimentas, que quase sempre as mulheres estão tão preocupadas, por que andais ansiosos? A sua mulher já disse assim, eu não vou nessa festa porque eu não tenho roupa. Ou só a minha que já falou isso. E nesse casamento eu não vou não, porque eu não tenho roupa. Como não? Vamos comprar roupa. Então tá bom. Ué. Por que estáis solícitos, ansiosos quanto às roupas? Olhem, de novo, ele usa a mesma expressão, olhem como crescem os lírios no campo. Irmãos, os lírios, eles crescem no meio do pântano. Não tem raiz, aquela coisa assim, é aquele, tipo o aguapé nosso aqui, aquela Vitória Régia, ele cresce ali. Ele não cresce num lugar bonito, ele é preparado, adubado, não. E ele diz assim, olha para os lírios do campo, como crescem. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Agora presta atenção. Se Deus assim veste a erva, a planta, que hoje existe e amanhã essa planta é lançada no fogo, não vestirá vocês, mulheres, muito mais? Para não falar homens ou mulheres de pouca fé? Portanto, continua ele, não andeis ansiosos, preocupados, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Olha só, irmãos, Jesus deixa claro que não podemos andar preocupados ou ansiosos. Não podemos. Nós devemos transicionar a nossa mente, a nossa forma de pensar, para podermos viver as promessas de Deus. E mais, ele nos ensina como fazermos isso. Primeiro, observando o zelo de Deus. O zelo de Deus pelas aves, pelas plantas e tudo o que mais Deus criou. Presta atenção, tudo o que Deus criou, Ele sustenta. Vou repetir, tudo o que Deus criou, Ele sustenta. Se não bastasse essa verdade bíblica, viver ansioso ou preocupado é um desperdício de tempo e de energia, porque não muda nada. Não muda a sua vida, não muda o problema, não muda a vida de ninguém, não muda nada, pelo contrário, só atrapalha. Você não pode mudar a trajetória da sua vida, nem pode acrescentar nada, nem mesmo aumentar o seu tamanho ou um minuto sequer na sua vida. Então Jesus explica a diferença que deve ter os filhos de Deus e os que não o conhecem. Versículo 32, ele diz assim, pois os gentios procuram todas estas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Ei, irmãos, nós não somos bastardos. Diga amém. Bastardo significa que não conhece o Pai, tá? Nem podemos ser ignorantes quanto às verdades da palavra de Deus. Nós temos um Pai que cuida de nós em todas as nossas necessidades. Antes mesmo, a palavra diz, de pedirmos a Ele em oração, Ele já sabe e irá prover a saída e a solução para todos
todos os nossos problemas e necessidades. Pode dar um glória a Deus por isso? Foi por isso então que Jesus disse, versículo 33. Mas buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, ou a sua vontade. E todas estas coisas vos serão. Portanto, versículo 34, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o amanhã se preocupará consigo mesmo, ou cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu. Ou seja, em vez de nos preocuparmos com coisas que não podemos solucionar ou resolver, devemos nos ocupar em buscar e fazer, e isto em primeiro lugar, as coisas do reino de Deus e a sua vontade. Amém? Irmãos, se você não se ocupar com as coisas, se você não buscar as coisas do reino, com certeza a preocupação possuirá a sua mente. Diga para o seu irmão, está entendendo? É verdade, irmãos. Eu vou contar só uma experiência minha. Eu, quando advogado, eu era profissional liberal, tinha meus contratos com as empresas, e 90% do meu orçamento vinha de uma empresa que eu prestava serviço. Era uma empresa de segurança, vigilância, de limpeza. E quando nós mudamos para cá, que nós saímos do salão da Nordestina, aqui ainda era uma chácara, só tinha uma varanda e uma garagem. E nós precisávamos, de certo modo, acomodar os carros. E eu lembro que era uma segunda-feira, nós finalizamos o culto lá, íamos entregar lá o culto, o prédio na segunda-feira, tínhamos que vir para cá. E na segunda-feira pela manhã eu vim para cá quebrar um muro que fazia a divisão da garagem com a área. Aqui era uma chácara que tinha mais de 50 árvores, viu, irmãos? Só para você entender. Então, assim, tinha viveiro de peixe, de ave, de tudo aí. E aí, então, eu precisava quebrar para que os carros pudessem entrar exatamente nessa área aqui, onde poderiam se acomodar. E eu vim uma segunda-feira pela manhã, eu lembro, nessa época, a minha tia morava lá embaixo. E aí, ela achou estranho eu vir cedo, na segunda. Ela falou, escuta, você não foi trabalhar hoje? Você não tem que trabalhar? Eu falei, eu tenho. Mas eu disse para ela algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Ele falou assim, enquanto eu cuido das coisas do Senhor, o Senhor cuida das minhas coisas. E, irmãos, todo mês eu tinha dificuldade para receber dessa empresa que me pagava 90% da minha receita. Nesse mês, é incrível, inverteu. Ela que me ligou, você não vai vir buscar o cheque aqui? Sabe, queridos, quando você coloca Deus em primeiro, mas não é um discurso, não é aquela coisa, não, é simplesmente orar a Deus, simplesmente ler a palavra. Não, irmão, isso aí é uma coisa que qualquer pessoa pode e deve fazer. Buscar a Deus e o seu reino, a sua vontade, é fazer muito mais, é fazer aquilo que Ele quer que você faça, é operar da maneira que Ele chamou para você servir e funcionar. Não é simplesmente você orar, ler a Bíblia, isso daí, você não está buscando o reino, você está se aproximando de Deus, você está crescendo na intimidade com Ele, mas buscar o reino é muito mais do que isso. Sabe, irmãos, em vez de querermos trabalhar 20 horas por dia, em 2 empregos, para podermos pagar as contas que fizemos, e nós temos que pagar, nós temos que ser fiéis nos dízimos, como o pastor Marcelo falou aqui, nos dízimos, ofertas e primícias, obedecermos ao ID e pregar o Evangelho, servirmos uns aos outros. É tão bom ser servido aqui, sim ou não? Mas você já parou para pensar que quem serve é melhor, é maior do que quem recebe? Sabe, irmãos, às vezes nós gostamos tanto de ser servidos, mas para Deus, Jesus falou assim, melhor é dar do que... Mas quando fala de dar, alguns... Quando fala de servir, alguns...
Irmãos, tem recompensa todo aquele que serve no reino de Deus. Servirmos uns aos outros no corpo de Cristo, sermos testemunhas vivas do amor e do poder de Deus lá fora, na vida das pessoas. Então Deus, presta atenção, virá e suprirá todas as vossas necessidades em glória. Sabe o que significa? Não é da maneira que você pensa, não é da sua forma de calcular, não é da forma do limite do seu salário, é em glória, segundo o poder dele, é para a glória dele. Você vai ver o milagre sobrenatural de Deus. É assim. Nós não podemos ficar preocupados, ansiosos pelo que vai acontecer amanhã. Sabe por quê? Porque assim como é certo que o sol vai nascer amanhã, é certo que Deus vai estar amanhã, pronto e preparado para suprir, livrar e abençoar você amanhã. Então por que ficar preocupado com amanhã? Sabe, irmãos, por que se deixar consumir pelos problemas de amanhã? Você precisa crer e lançar sobre ele a sua ansiedade, através da oração. Veja o conselho do apóstolo Paulo, Filipenses 4, versículos 6 e 7, diz assim: não andeis ansiosos ou inquietos por coisa alguma, mas em tudo, através ou pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, ou pensamentos, ou sentimentos em Cristo Jesus. Irmãos, quando nós oramos e lançamos sobre o Senhor as nossas ansiedades, dúvidas, preocupações, nós somos guardados. Somos guardados pela paz que inunda os nossos corações e as nossas mentes. Você pode estar vivendo a maior guerra, a maior turbulência, mas o seu coração vai estar em paz, a sua mente vai estar descansada, porque você sabe que Deus vai operar o milagre. Não ficaremos desesperados, mas confiantes que o nosso Deus fará todas as coisas. Irmãos, a esperança se firmará em nossa alma como uma âncora, que nos sustentará em meio à tempestade. A paz governará as nossas vidas. Olha o que o apóstolo Pedro diz, 1 Pedro 5, versículos 6 e 7. Diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de você. Deus tem cuidado de você, sim ou não? Então, se Deus tem cuidado de você, você tem um testemunho dentro de você. Agora, o que você precisa? Se humilhar diante de Deus. E como que eu devo me humilhar? É reconhecendo que eu não posso resolver esse problema. Sabe, irmãos, é aí que muita gente falha. É aí que muito cristão escorrega da banana. Sabe por quê? Porque ele diz assim: não, Deus está comigo, eu vou resolver esse problema. Ele fala assim: eu e Deus resolvemos esse problema, mas na realidade é ele. Deus está só vindo com ele, na ideia dele. Mas sabe o que é isso? É o orgulho. Irmãos, presta atenção. Você e eu precisamos reconhecer que existem coisas na nossa vida que nós não podemos resolver. Sim ou não? Mas quando nós reconhecemos isso, diante da poderosa mão do Senhor, aí as coisas mudam. Porque a gente até reconhece isso sozinho, reclamando, murmurando para a mulher, murmurando para o patrão, murmurando para o vizinho, murmurando para não sei quem. Mas nós não nos humilhamos diante de Deus. Porque a humilhação diante de Deus, diante da potente mão do Senhor, é quando nós oramos e dizemos: Deus, você sabe que eu não consigo resolver esse problema. Você sabe que eu não tenho a resposta para essa dúvida, para essa questão. Mas eu quero lançar toda a minha ansiedade, a minha dúvida, a minha inquietação, todo o meu desejo de solução e que eu não tenho, a Ti, diante das Tuas fortes mãos, para que o Senhor resolva para mim. Quando eu reconheço e faço isso, através da minha oração, Deus é que vai me exaltar dando vitória.
Entende a diferença, irmãos? Se Deus jamais nos abandonou, nem jamais nos abandonará, sabe por quê? Porque você é filho de Deus, amado e escolhido pelo Pai. Amém? Humilhe-se diante dele. Deixa eu partir para um outro ponto que eu quero avançar hoje. Um outro mal que tem limitado muito a vida dos filhos de Deus é a frustração. Sim ou não? Quem daqui já viveu frustração? Se você não viveu é porque você não vive, você já morreu. Porque todos nós já vivemos uma frustração. Frustração é resultado de uma expectativa que não se aconteceu. Sim ou não? Você tinha uma expectativa de casar com uma mulher bonita, mas, enfim, Deus te deu a melhor. Estou brincando, viu, irmãos? Você tinha uma expectativa de ter um salário de 10 mil, mas você teve só um salário, uma promoção de 5 mil. Você tinha uma expectativa de fazer a viagem dos seus sonhos, mas você conseguiu ir para a Praia Grande. Eu amo Praia Grande. Cresci lá. Você tinha uma expectativa de trocar de carro esse ano, de fazer. Quem tinha planos para esse ano aqui? De viajar, trocar de carro, fazer. Agora, quem vai viver isso? Levante a mão. Eu vou viver. Se você não vai, então se prepare para ser frustrado. Eu não vou ficar frustrado. Agora preste atenção. Então, frustração é resultado daquilo dos nossos sonhos que não acontecem, às vezes, no tempo que nós queremos. Então é algo que todos nós podemos viver. Todos nós diríamos, viveremos. Já tivemos pelo menos uma experiência ruim que trouxe sobre nós esse sentimento de frustração. Quem ainda não viveu isso é porque não viveu, não teve um desafio maior. Eu creio que todos nós já experimentamos isso num nível ou no outro, mas a questão principal não é se nós seremos isentos de viver esse sentimento de frustração ou não, mas como enfrentaremos e ultrapassaremos a frustração. É aí que é a chave. Quando nós olhamos para a vida de Davi, podemos ver um capítulo da sua história que ele passou de forma muito forte sobre esse sentimento. A Bíblia diz que todos os seus líderes, ou melhor, todos aqueles que lideram pessoas, sempre almeja que seus liderados possam crescer, romper seus limites e alcançar seus alvos. Sim ou não? Se você dirige no seu departamento, na empresa, no trabalho, enfim, todo mundo quer. Quem não quer que os seus filhos sejam melhores, que alcancem os alvos, que prosperem? Sim ou não? Todos nós, como pais, como líderes, exercitamos isso. Como um líder cristão, sonhamos que os nossos discípulos e liderados não apenas cresçam e vivam os seus propósitos, mas que eles alcancem alvos além daquilo que os líderes, nós como líderes, alcançamos. Foi isso que Jesus disse quando ele falou sobre isso, em João 14:12. Ele diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as mesmas obras que eu faço, e as fará maiores ainda, ou ainda maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Ele estava dizendo: olha, vocês, meus discípulos, serão maiores do que eu, alcançarão coisas maiores do que eu. Quando Davi se escondeu no deserto, fugindo de Saul, que o perseguia, a Bíblia diz que se ajuntou a ele todos os homens que se achavam em aperto, todos os endividados e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe, o líder deles. Imagina, a categoria de homens que chegou-se a Davi eram aquelas escórias. Agora, eu fico imaginando, Davi olhando para aqueles homens e vendo o quanto eles poderiam ser moldados, o quanto eles poderiam ser transformados em homens de valor, de honra, valentes, valorosos e tudo mais. Quando Davi se torna chefe deles, significa que Davi assume a liderança e vai forjando-os. Isso aconteceu na história da liderança de Davi. Mas esteve um dia, um capítulo na vida de Davi, nesse interim, que marcou a vida dele. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1. Diz assim: quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag ao terceiro dia, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham queimado a fogo, tinham levado cativas as mulheres e todos os que lá se achavam, tanto grandes quanto pequenos. A ninguém mataram, tão somente os levaram
consigo e foram o seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada a fogo, suas mulheres, seus filhos, suas filhas levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Pensa só. A equipe que você está trabalhando, a equipe que você se doa, a equipe que você investe, a equipe que você alimenta, a equipe que você ensina, a equipe que você se doa, no momento da crise se levanta e diz: vamos matar o nosso líder, vamos apedrejá-lo. Eu fico imaginando, irmãos. Você imagina o nível de frustração de Davi? Eu fico tentando, sabe, eu sempre me coloco na pessoa, do personagem ali, para poder... O líder que estava trabalhando para mudar a vida, ajustar o casamento, levando seus liderados a romper seus limites, a crescer, cumprindo assim o propósito de Deus em suas vidas, por meses e anos, e agora eles estavam falando em apedrejar você. Como você se sentiria? Eu creio que este foi um dia muito difícil na vida e liderança de Davi. Agora, assim como Davi, muitos de nós já nos frustramos com pessoas, quer sejam liderados, quer sejam familiares, quer sejam amigos, ou até mesmo colegas, sim ou não? Quem já não foi cortado no trabalho, quem já não foi colocado em outro lugar, quem não foi trocado, quem já não tomou um fora na infância, enfim, na infância, na juventude. Quantas vezes nos frustramos com amigos que nos traem? Quantas vezes nos frustramos com familiares que nos dão as costas e falam mal de nós? Como líderes, quantas vezes nos frustramos com liderados que nos enganam e nos abandonam sem mesmo explicar o porquê? Quantas vezes nos frustramos no casamento, onde um dos cônjuges mente, engana e esconde situações e problemas? Poderíamos discorrer inúmeras situações que poderiam ser exemplo para nós. Mais do que mostrar do que todos podemos passar por isso, eu quero mostrar como podemos sair disto. Veja o que Davi fez. Versículo 6. Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. A alma de todo o povo estava cheia de amargura, por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Mais do que ficar olhando e sentindo toda a rejeição, toda a dor, sofrimento e todo e qualquer mal proveniente que você sofreu, que ele sofreu, Davi decidiu se fortalecer no Senhor, irmãos. Se nós queremos ultrapassar o limite da frustração em nossas vidas, nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Devemos perdoar aqueles que nos feriram, aqueles que nos machucaram, que nos traíram, e avançar no propósito de Deus para as nossas vidas. Você lembra de Jesus na crucificação? Todos abandonaram ele. A gente fala muito de Pedro, porque Pedro negou explicitamente, mas todos abandonaram ele. Toda aquela multidão que corria atrás dele para serem curados, para receberem seus milagres, naquele momento estavam gritando: crucifica-o, crucifica-o. É a mesma multidão, irmãos. Pilatos ainda quis dar um jeito de libertá-lo, mas o povo escolheu Barrabás em vez de Cristo. E depois de tudo isso, Jesus lá crucificado, olhando para todos aqueles seus algozes, ele disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se eu e você queremos ultrapassar a frustração, nós precisamos perdoar aqueles que nos feriram e avançar. Avançar. Olha o que o apóstolo Paulo disse, Filipenses 3,13. Irmãos, eu não julgo o que eu já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço,
esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meu irmão, meu amado, meu amigo, avance! Vença a frustração, perdoe os que te ofenderam, esqueça a ofensa, avance para viver os melhores dias da sua vida, porque Deus ainda não acabou com você. Deus não acabou a obra dele, Ele está trabalhando e Ele vai cumprir a promessa dele na sua vida. Mas você precisa romper aqui. E por fim, o último que eu quero mencionar aqui, o último limite das nossas guerras, que nos impede de viver as promessas, é o medo. Muitos estão aprisionados, até hoje, pelos pensamentos de medo, que adentraram as suas mentes nesses últimos 6 meses, 7 meses, sei lá quantos meses. Não se apercebem, mas estão limitados, vivendo uma vida restrita, como um verdadeiro prisioneiro na cela. Sim ou não, irmãos? Tem gente que não sai de casa. Tudo que o inimigo quer é contaminar a sua mente com as mentiras dele, com os enganos que ele é comum, que ele é craque em fazer. E quando ele consegue isso, presta atenção, nós ficamos à mercê dele, ficamos sendo manipulados. E isso nos leva a viver uma vida aquém das promessas de Deus. O medo é um sentimento que foi colocado no homem, no ser humano, para o proteger, mas jamais para o limitar. Escute, o medo faz parte dos seus sentidos. E ele foi estabelecido, colocado em você para te proteger. Meu irmão, quem daqui já tomou choque? Você põe o dedo na tomada facilmente? Por quê? Porque você tem medo de tomar o choque. O medo te protege. Mas o dia que acabar a sua força, o dia que queimar o disjuntor, lá desligar o disjuntor, no meio da escuridão, você vai ter que ir lá e ligar o disjuntor, com medo ou não. Vai ligar ou não vai? Ou você vai chamar o vizinho? Você vai pegar o celular, a luz do celular e lá, eu acho que é esse aqui, e vai ligá-lo. Você vai enfrentar o seu medo, sim ou não, irmãos? Então o medo faz parte da nossa vida para nos proteger, mas não para nos limitar, não para nos impedir de viver. Irmãos, quem vive no medo não vive. Quando olhamos para a vida de Saul, nós vemos que um homem que viveu muitos anos da sua vida no medo. O medo das pessoas, o medo do inimigo. Saul fez coisas que não devia ter feito por causa do medo. Ele viu os inimigos vindo lá em Gibeá, os filisteus. Aí Samuel tinha dito, olha, no 7º dia eu vou até você para oferecer o sacrifício para você ir para a guerra. Aí deu o 7º dia, deu meio-dia, Samuel não chegou. O que Saul fez? Traz o holocausto, vamos oferecer o holocausto, vamos oferecer o sacrifício. Por quê? Porque o inimigo já está lá, o povo já estava indo embora. Sabe o que ele fez? Ofereceu o sacrifício. Quando ele acaba de oferecer o sacrifício, Samuel chega. Por que você fez essa loucura? Transgredindo o mandamento do Senhor. Você é rei, você não é sacerdote. Sabe, irmãos, quando nós estamos vivendo uma vida de medo, nós fazemos coisas que não deveríamos fazer. Outros, esses mesmos homens, soldados que foram convocados, diante dos inimigos que apresentaram lá em Gibeá, sabe o que eles fizeram? Começaram a se esconder nas cavernas, nas covas, nos arbustos. Sabe, irmãos, tem muita gente se escondendo. Tem muita gente se escondendo por causa do medo. Meu irmão, meu amigo, você não pode viver no medo. Esta é uma guerra que você precisa enfrentar hoje e vencer. Quando Moisés
separou os seus líderes para governar junto com ele. Ele disse assim: não mostrareis parcialidade no julgamento, ouvireis tanto pequeno como grande, não temereis a ninguém, ou seja, não tenha medo de ninguém. Em Provérbios 29 diz assim: o temor do homem virá a ser laços, o temor do homem virá a ser laços, mas o que confia no Senhor está seguro. Não deixe que o medo crie laços e aprisione, limite, prenda você. Hoje é dia de nós rompermos com o medo e colocarmos a nossa confiança em Deus. Sabe, irmãos, o destino daqueles que estão dominados pelo medo é não entrarem na promessa. Em Apocalipse 21, 8, diz que ficarão de fora os medrosos, os homicidas, os adúlteros, os que amam e praticam a mentira. Olha só, a que nível você está sendo comparado por Deus? Deus te fez corajoso. Diga para o seu irmão: Deus te fez corajoso. Você não pode ficar do lado de fora por causa do medo. Você precisa vencer o medo, romper com os seus laços e desfrutar das promessas de Deus. E para finalizar, eu quero ler 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 com você. Porque diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de temor, ou de medo, ou de timidez, ou de covardia, mas de poder, ou de fortaleza, de amor e de moderação. A tua identidade desde a criação é vencedor, é ser vencedor. E para ser vencedor você precisa enfrentar as suas guerras, você precisa enfrentar aquilo que tem aprisionado e limitado você. Deus está ao seu lado, mas a decisão de enfrentar e lutar as suas guerras é sua. Deus não pode entrar na sua vida se você não se predispor, se você não se levantar para enfrentar os seus inimigos. Essa é a tua essência, ser vencedor. Essa é a essência que Deus colocou em você desde a criação. Então hoje nós vamos romper com esse espírito de medo e vamos assumir a nossa maior característica: sermos vencedores em Cristo. Vamos ficar de pé. Se coloque diante do Senhor. Qual tem sido a área na sua mente que tem limitado, aprisionado você? O medo, a frustração ou a ansiedade? Elas não foram criadas por Deus para você. Elas não devem assumir o lugar de preencher a sua mente, a sua forma de pensar. Se preciso for hoje, rompa com esses três. Rompa com esses pensamentos, rompa com esses sentimentos. Assuma a sua identidade paterna. Põe a mão sobre a sua mente, sobre a sua cabeça e repita comigo: toda planta. Repita comigo: toda planta, todo pensamento que o Pai não plantou, seja arrancada da minha mente hoje. Eu vou viver as promessas da palavra de Deus em minha vida. Faça a sua oração.